A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na última lição desse segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre nós trabalhamos sobre o tema Igreja, um lugar de comunhão. E na última lição de número 13, finalizando o trimestre, nós vamos trabalhar então sobre o futuro da igreja. Que Deus use você na palavra através dessa ministração para a glória de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, Pastor Janderson Nascimento, aqui no YouTube, ou então lá no Spotify, Pastor Janderson Nascimento. Eu vou ter o prazer em te receber por lá. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento, e você pode ficar à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus, divulgar também, se você puder. Que Deus em Cristo edifique você. Hoje nós vamos ministrar a última lição, e nessa última lição nós vamos trabalhar sobre o futuro da igreja. Que Deus em Cristo te abençoe. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Chegamos então na última lição deste trimestre, última lição do segundo trimestre da CPAD em 2023. Vamos trabalhar especialmente na aula de hoje sobre o tema o futuro da igreja. Ela tem um sentido um pouco mais escatológico, tá? Lembrando que você está finalizando o segundo trimestre, a Igreja de Cristo, um lugar de comunhão. É muito importante você promover uma dinâmica junto com os teus alunos nessa última aula. Se você pode, se a tua igreja te oferece esses recursos, promova um café da manhã, organizando aí com os teus alunos. Isso é muito legal, porque traz uma dinâmica na tua ministração também e empolga o pessoal já para o próximo trimestre para eles estarem juntos com você. Vou te dar algumas dicas de leitura, onde você pode estar iniciando a tua aula através dessas dicas, e você pode ministrá-las em Cristo Jesus, edificando a vida dos teus alunos. Como dica de leitura, você pode apresentar para os teus alunos o tema da lição. Muito legal você fazer isso em sala de aula. Apresentar a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 8. Você pode pedir os teus alunos para poder fazer essa leitura compassadamente. Como assim? Um aluno lê um versículo, outro aluno lê outro versículo. Isso dinamiza muito a tua ministração. Apresenta também em sala de aula o que a Bíblia diz, que se localiza hoje em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. É muito legal você fazer essa leitura, e que Deus edifique você na palavra através dessa ministração, e que a tua aula seja uma bênção para a glória de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração e intercessão também por você. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal do YouTube, Janderson Nascimento, sempre agora em um novo horário, às 18 horas, tá? E é claro que a classe dos pré-adolescentes eu sempre posto às 18 horas, toda sexta-feira. E às 6 da manhã no Spotify, já tá liberado a lição, onde você já pode ouvir a gente, escutar. Ficar à vontade para escutar a palavra de Deus também com a gente nessa nova plataforma. Se já era bom, agora tá melhor ainda, onde você pode estar nos acompanhando para a glória de Deus. Chegamos então na última lição desse trimestre, lição de número 13. Essa lição tem um conteúdo mais escatológico. Detalhe, você está analisando junto com os teus alunos, lembra disso, tá? Você está analisando doutrina da igreja. É claro que é nessa doutrina da igreja, nós vamos analisar agora na última aula, especialmente o futuro da igreja, em um sentido mais escatológico. Nós acreditamos que Cristo retornará e arrebatará a sua igreja. Ou seja, você que faz parte dela vai participar então desse arrebatamento espetacular que nós aguardamos para a glória de Cristo.
Esse detalhe também é importante ser compartilhado junto com os nossos alunos. Nós cremos que Jesus virá, a igreja será arrebatada. Só os crentes em Jesus e salvos vão ouvir, vão sentir, vão escutar a trombeta de Deus, vão ser arrebatados. Quem não é, infelizmente, vai ficar. A igreja, então, passará 7 anos com Cristo nas bordas do Cordeiro, retornará mais uma vez de forma gloriosa agora para derrotar a besta, o anticristo falso profeta. Nós estaremos aqui durante um período de 1000 anos nesse mundo para demonstrar agora o governo de Cristo junto com a sua igreja, e o mundo conhecerá qual é o verdadeiro governo de Cristo, e depois estaremos com Cristo para sempre, para todo sempre na Nova Jerusalém, porque essa terra infelizmente será destruída. Um detalhe importante que nós precisamos entender é que a igreja ela tem um futuro, ela vai permanecer com o Senhor, guardando então e vendo o cumprimento dessa promessa. Para a gente entender melhor essa lição, o primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre a promessa da redenção. Neste primeiro ponto, é muito importante você fazer um panorama do ponto, tá? Anuncie o primeiro ponto, o tema do primeiro ponto, o tema do primeiro subtópico, do segundo e do terceiro. Então, você vai trabalhar 3 subtópicos junto com os teus alunos. Você vai desenvolver um argumento da seguinte maneira, você vai desenvolver junto com os teus alunos, já para eles aguardarem com expectativa, descrevendo que a igreja agora ela tem uma morada definitiva, e essa morada definitiva não é aqui. Essa morada definitiva é na Nova Jerusalém, e nós vamos experimentar essa morada a partir do arrebatamento da igreja. A Nova Jerusalém foi profetizada pelo próprio Jesus, é prometida pelo próprio Jesus como morada celestial dos santos. Só a igreja de Cristo participará daquele momento glorioso diante do Senhor. Para a gente entender melhor essa perspectiva, o primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento: uma promessa verdadeira. A volta de Cristo, ela é prometida pelo próprio Jesus. João capítulo 14, versículo 1 ao 3, descreve isso para a gente de forma muito clara. O próprio Jesus prometeu que retornaria. Detalhe, quando o arrebatamento da igreja acontecer, a igreja será retirada dessa terra. Quando nós formos retirados dessa terra, nós então estaremos com Cristo, especialmente para desfrutarmos das bordas do Cordeiro, com os salvos de todos os tempos, de todas as eras e gerações. Estaremos com o Senhor, receberemos do Senhor um novo corpo, receberemos uma nova veste, receberemos um novo nome, celebraremos com o Senhor, conheceremos então os servos de Deus, Isaac, Abraão, Jacó, conheceremos os discípulos de Jesus, estaremos com Cristo adorando ao Senhor. Somente os salvos e a igreja de Cristo irá subir. Essa promessa está descrita também lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 é o seguinte. Então nós já entendemos pela palavra que a igreja ela tem uma promessa verdadeira, e essa promessa se cumprirá com o arrebatamento da igreja. A igreja tem uma promessa de ser retirada desse mundo. Essa promessa faz parte então dessa riqueza que nós entendemos de forma bíblica sobre a realidade da igreja. Em segundo lugar, como segundo subtópico, o segundo subtópico trata sobre a maior esperança da igreja. Neste segundo subtópico, nós entendemos que a maior esperança da igreja é estar livre do domínio do pecado, ao mesmo tempo estar livre do domínio dessas situações difíceis que nós encontramos por aqui. Nós entendemos pela palavra que a maior esperança da igreja é viver com Cristo, é estar com Cristo. Então aqui nós vamos entender que vamos desfrutar das bordas do Cordeiro, Apocalipse 16, versículos 6 ao 8. A igreja ela é vitoriosa, ela é triunfante, como eu já expliquei para você já na primeira aula de todo esse trimestre. Se você se recordar, está disponível aqui no primeiro vídeo dessa lição, que nós trabalhamos na lição 1, está disponível na nossa playlist, você pode dar uma observada.
A igreja ela é espiritual, ela é física, e essa igreja física será arrebatada e estará com Cristo de forma espiritual para todo sempre como esperança. Então nós cremos nessa esperança do arrebatamento da igreja. Isso faz parte então da nossa crença e a nossa maior esperança é viver com Cristo para todo sempre. O terceiro subtópico então trata sobre o seguinte argumento: guardando a promessa. Neste terceiro subtópico do primeiro ponto, nós temos então o entendimento de guardar a promessa. A promessa que foi feita por Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, descreve então a necessidade de guardarmos a nossa coroa, a promessa do arrebatamento. A igreja então profetiza isso, propaga isso, anuncia a respeito disso. Então, quando nós estamos servindo a Cristo de todo o coração, nós estamos crendo na promessa. Eu creio na promessa, você crê na promessa, a partir do momento em que você vive esse genuíno evangelho anunciando Jesus. Então, nós cremos e acreditamos que Cristo retornará e vivemos isso no nosso coração. Você pode compartilhar isso junto com os teus alunos também. Eles também podem experimentar essa genuína promessa. Em segundo lugar, agora, como segundo ponto da lição, espero estar contribuindo com você. Se eu estou, comenta aí, tá? O que você achou de todo esse trimestre? E o segundo ponto vai tratar sobre a igreja arrebatada. Neste segundo ponto, é muito importante você observar que esse segundo ponto tem 3 subtópicos. Então, anuncia o tema do segundo ponto e cada tema de cada subtópico que está em azul na sua própria lição. Detalhe que você precisa observar também na hora da ministração. A igreja será arrebatada, é uma promessa divina. E de que forma isso vai acontecer? Vamos detalhar isso com você. O primeiro subtópico, então, do segundo ponto, descreve como acontecerá o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja ele se dará em 2 fases. Nós chamamos a primeira fase de arrebatamento rápido. Esse arrebatamento ele vai acontecer somente para os salvos em Jesus, somente quem tem um nome escrito no livro da vida, somente os crentes ouvirão então esse arrebatamento da igreja, ou seja, o soar da trombeta de Deus, citado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Então, só os cristãos, servos de Cristo, que amam a Jesus, verdadeiramente ouvirão esse arrebatamento. Quando esse arrebatamento acontecer, você será levado dessa terra. A Bíblia fala que nós teremos um corpo transformado. Em um abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50, 51 e 53, descreve isso também, tá, pra gente. Então nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Estaremos com Cristo para todo sempre. A segunda fase é conhecida como segunda vinda de Cristo. Ela é visível. Ela acontece depois das bodas do Cordeiro, depois que nós desfrutarmos 7 anos de adoração do Senhor, retornaremos com Cristo de forma visível para todo mundo ver. E Cristo derrotará o anticristo, a besta e o falso profeta. Você vai ver isso de forma clara lá em Apocalipse. E estabelecerá aqui o período do milênio. Durante 1000 anos a igreja reinará com Cristo para todo sempre. Então, essas 2 fases são claras na nossa linha de pensamento pré-tribulacionista e pré-milenista que a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus segue então. O segundo subtópico trata agora sobre o seguinte argumento: quem será então arrebatado? Neste segundo subtópico, nós vamos observar exatamente que quem será arrebatado? Todos aqueles que aceitaram a Jesus, desde a proclamação do Evangelho por Cristo até agora. Então, de todas as épocas, de todo o tempo, nós seremos arrebatados. Quem morreu com Cristo será ressuscitado e terá um encontro com o Senhor nos ares. E nós que ficaremos então vivos, seremos então transformados e nos encontraremos com Ele nas alturas. Então, o arrebatamento é uma promessa
para todos os crentes de todas as épocas e gerações. E você e o seu aluno também poderão participar desse momento glorioso com o Senhor. Eu acredito no arrebatamento. Você também? Comenta aí. Vamos então para o terceiro e último subtópico deste ponto, que trata agora sobre o seguinte argumento: quem são os crentes atuais que serão arrebatados? Os crentes atuais que serão arrebatados são aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, que vivem de forma sincera em seu coração, servindo ao Senhor de toda a alma, amando a Deus de todo o seu coração de forma preciosa, deixando então a palavra de Deus entrar e praticando essa palavra em seu coração, que vivem então com o coração puro, que não se deixa se corromper pelo pecado, que vivem amando o Senhor, cooperando com a sua igreja pessoal, a sua igreja onde congrega. Isso é muito legal, porque traz uma perspectiva agora da nossa vida em Cristo. Então, o teu aluno pode ser arrebatado e você pode apontar isso para ele e para ela também em sala de aula. A minha oração é que Deus te use na palavra para a glória de Deus. Para a gente fechar o terceiro e último ponto desse trimestre, trata então sobre a igreja na eternidade. Neste terceiro e último ponto, nós vamos trabalhar, então, 2 subtópicos. Observe isso, tá? Você tem 2. Cita o tema do ponto e os 2 subtópicos para você não fugir do assunto. Nesse último ponto, você vai observar que a igreja agora permanecerá na eternidade para sempre com Deus. Nós entendemos a partir da escatologia, nessa compreensão, que nós estaremos com Cristo para todos sempre. Amém. Nesse sentido teológico, nós estaremos com o Senhor para a glória do nome dele, de eternidade em eternidade. O primeiro subtópico, então, trata sobre a eternidade com Deus. Por que é importante nós descrevermos sobre a eternidade? Detalhe, quem não está com Jesus ou não serve a Jesus, também passará a eternidade agora na condenação. E o detalhe, a Bíblia é clara em dizer que se nós queremos passar a eternidade com Deus, nós precisamos escolher servir a Deus. Quem não escolhe servir a Deus aqui e agora, infelizmente passará a eternidade na condenação, no inferno. Porém, de acordo com a palavra, quando nós decidimos então servir a Deus aqui e agora, passaremos então a eternidade para todo sempre com o Senhor. E é claro que na eternidade com Deus, não é essa perspectiva de estar perdendo o tempo, não. É uma perspectiva de maravilhas, de novas descobertas, de estar com o Senhor em todo o tempo, de aprender com o Senhor, de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de servir ao Senhor de todo o nosso coração. Como a eternidade ela é profunda, você vai entender que é para todo sempre. E essa eternidade, para a gente fechar, no segundo subtópico, é uma eternidade de alegria. A eternidade com Deus é uma eternidade de alegria, não uma eternidade de tristeza. A eternidade com Deus é uma eternidade que glorifica Jesus, que exalta o Pai, que exalta o Espírito Santo. Nós vamos entender que lá não haverá angústia, lá não haverá dor, não haverá tristeza. É um lugar que a Bíblia descreve de muita alegria. Você pode ler Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4 para te dar fundamento com isso. Então, na Nova Jerusalém, nós vamos desfrutar da verdadeira paz com o Senhor, da verdadeira alegria com Deus. E eu espero muito que você possa explicar essa aula para os teus alunos de forma bíblica e sábia também. E que Deus te use na palavra para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário. Se eu te ajudei no trimestre, comenta aí, tá? Eu quero saber. Deus abençoe a sua vida. Segue a gente aqui no YouTube, se inscreve também.
Segue a gente lá no Spotify, no nosso Instagram também, @JandersonNascimento e também @FacilitaEBD. Se você pode seguir, deixar uma mensagem lá, acompanhar a gente no nosso Ministério Pastoral, eu vou ficar muito grato com a tua ajuda para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês. Lembra agora que nós estamos em um novo horário, toda sexta-feira, a partir das 18 horas, e já tem lição postada para você do terceiro trimestre da CPAD, onde nós vamos estudar um tema maravilhoso nesse trimestre, que é recebendo o batismo no Espírito Santo. Rapaz, está imperdível. Que Deus edifique você. Agora eu quero orar por você, para que Deus te use na palavra, na escola bíblica dominical da tua igreja. Agora, momento especial, momento de oração. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Eu quero interceder por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, para que Deus te dê sabedoria na palavra, para que Deus te use. Se você quer aceitar Jesus, escreve aí, quero aceitar Jesus. Se você quer oração, coloca o teu pedido de oração também. Eu quero orar por você. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus, para que Deus nos use na escola bíblica dominical. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, nós te agradecemos, ó Pai, pela bondade do Senhor. Pai, eu peço agora que o teu Espírito Santo visite o teu filho, a tua filha, de forma especial. Que o Senhor venha edificar essa vida através do teu Espírito. Que o Senhor dê sabedoria na palavra, que eles tenham um encerramento de trimestre assim sensacional para a glória do teu nome. Que o Senhor seja exaltado através dessa ministração. Que os teus alunos, os alunos deles, possam glorificar o teu nome a partir do ensinamento da palavra. Essa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês um texto que vai te ajudar muito, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, para entender sobre essa linha teológica pentecostal da escatologia. Também, Escatologia Polêmica do Milênio, editora Vida Nova, do Millard Erickson, um material extraordinário que pode te ajudar a entender um pouco mais sobre a linha de pensamento pentecostal. Também Escatologia do Severino Pedro da Silva, Doutrina das Últimas Coisas, editora CPAD. Vale a pena você ter esse material em mãos. Eu te aguardo por aqui no próximo trimestre. Já estou com a lição na mão aqui, Nós vamos estar trabalhando sobre recebendo o batismo no Espírito Santo. Vai ser muito legal. Que Deus em Cristo abençoe você. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, no próximo trimestre, terceiro trimestre de 2023, tá? Que Deus edifique você. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas.
Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.